Nós somos da Success. A Success é uma empresa de representação comercial de emissoras de rádio aqui no mercado de São Paulo. E hoje nós temos mais uma live para falar de rádio, né? O papo hoje é com o nosso querido Gleison Lage. Pronto, agora sim. Ao vivo para todo o Brasil. Agora não cai mais não vou mexer. Não, acontece. É testando o improviso, Pois né? é, tá travando, mas vamos embora. Trava, destrava. Gleison, meu querido, você é da onde? Filipão, eu sou de Itabira, né? Moro aqui em Belo Horizonte, mas sou itabirano. Moro aqui em BH desde 2004, 2003, 2004. E, pô, trabalhei em rádio lá há bastante tempo. Trabalhei em rádio em Itabira durante 8 anos. E aí eu vim tentar a sorte na capital, né? Pô, já que a gente já começou a entrar no assunto, fala aí pra gente como é que foi esse início com o rádio aí, como é que o rádio pintou na tua vida lá em Itabira, você chegou a trabalhar em alguma emissora lá? Tem emissora em Itabira? Nem sei se tem. Tem muita emissora lá. Eu até brincava que quando eu trabalhava lá tinha mais emissora do que a gente para ouvir lá, viu, Felipe? Tava naquele boom de Tava naquele boom de rádio pirata, então tinha bastante rádio lá, pirata, comunitário e tal. E, cara, eu sempre respondo isso, porque me perguntam, mas como é que você começou no rádio e tal? Não teve um início, assim, quando eu comecei a pensar que eu iria trabalhar em rádio, né? Os meus amigos, eles faziam Senai, queria todo mundo trabalhar na Vale, né? Que é um esquema forte lá, mineração e tal. E eu nunca me vi fazendo isso, cara. Eu via meu pai chegando, meu pai aposentou na Vale, né, na CVRD na época. E eu vi ele chegando em casa e falei, mano, não quero fazer isso da minha vida, cara, e tal. E eu gostava muito de rádio já. Eu já gravava fita com comercial, com locutor falando. E aí eu lembro que, e meu pai conta também, que quando eu fiz aniversário de 7 anos, eu pedi para ele me levar na rádio para pedir emprego, que eu queria trabalhar e tal. Ele me levou, obviamente eu não fui contratado, né, dessa vez, mas passou um pouco assim, eu fui contratado lá como office boy, cara. E aí eu comecei a querer fazer tudo, né, cara, assim, fazer produção, né, eu tinha as ideias já, mas eu não sabia como fazer aquilo de maneira técnica. E eu notava também, e isso é legal, né, porque não existia um termo para isso na minha cabeça, mas eu sentia de que a rádio lá era menos produzida do que as rádios da capital. Eu notava isso no ar. Eu falava assim, cara, essa rádio aqui, por que os caras lá conseguem fazer chamadas, os comerciais na época, provavelmente eu pensava que era comercial, né? Comerciais legais, né? Inusitados da rádio, e aqui a gente não consegue, né? Qual que é a diferença, né? E aí eu fui meio que criando um conteúdo mesmo, uma vontade, comecei a ouvir mais rádio ainda, gravar mais rádio ainda. Eu era o chato do rádio mesmo, cara. Eu era o antissocial, assim. Eu ia pra casa da galera, queria ficar gravando fita, entendeu? E aí eu comecei. E bacana que o teu começo, então, você já teve uma afinidade, uma simpatia com a produção, né? Com a criação da plástica, da imagem da rádio. Isso foi a coisa que te seduziu de cara, não é? Não foi locução. Não, Porque você fez locução no rádio, né? fiz locução, inclusive em Belo Horizonte. Isso virou, durante um tempo, meu principal negócio, né? Então eu era mais locutor aqui do que produtor, uma época. Mas o meu encanto mesmo é com produção, assim. Eu achava que eu era tímido para fazer locução e que minha voz não era boa também. E que na produção eu tinha essa sensação mesmo de que na produção eu conseguia mexer mais na coisa, entende? Eu achava que o locutor chegava, né? Não desmerecendo o locutor e tal, mas eu achava que o locutor chegava e ele não conseguia mudar muita coisa. Ele tinha que desenvolver algo dentro do que já tinham programado para ele. Ó, as músicas que você vai tocar são essas aqui, as vinhetas que você vai tocar são essas daqui. E eu, como produtor, eu podia meio que mudar essas coisas, né? Podia mexer na comunicação da coisa, no texto. Então, se eu achava que a rádio na época ela tinha uma comunicação que estava muito popular e eu pensava e as minhas fontes não eram muito populares, eu tinha poder de mudar aquilo, né? Eu lembro que na época, Felipe, a rádio tava naquele boom do pop rock mesmo, assim, nessa época, assim, que eu tava na rádio, né? 99, né? Então tinha Offspring,
Chili Peppers bombando, Silverchair, tava nessa explosão assim do pop rock, né? E a rádio lá, Green Day. Green Day pra caramba e tal. E aí, cara, o que que eu comecei a fazer? A rádio lá, ela tocava sertanejo, mas ela não tocava sertanejo espalhado na grade. Ela tinha 2 programas, um de manhã e um à noite. O resto da rádio era meio livre, assim. Então, não tocava sertanejo. E na época, né? Eu não queria fazer uma rádio que tocava sertanejo naquela época e tal. Eu achava que era um negócio meio vergonhoso, né? Eu tinha esse pensamento na época. E aí eu comecei a forçar a entrada de vários sons que a rádio não tocava e que eu escutava em rádios de outras praças. Por exemplo, a 98 em Belo Horizonte, a 89 em São Paulo, Rádio Cidade, a Energia 97, que era dance, mas também tinha um negócio meio dance rolando ainda, de Jovem Pan e tal. Então eu meio que comecei a fazer a plástica só com isso, o que forçou a programação da rádio a meio que tocar isso também, né? Porque os locutores começavam a achar legal, o cara que programava começava, oh, essa música aqui. Então eu meio que provei do poder da produção aprendendo a fazer mesmo, assim. Falou, pô, se eu começar a mostrar isso aqui, começa a ficar mais evidente de que a rádio toca isso. E eu lembro que eu tinha um esquema de colocar em vinhetão, por exemplo, músicas que a rádio não tocava. Para forçar o programador a colocar. Para forçar. Exatamente. Eu tinha esse negócio, falei assim, ó, essa música não toca, eu vou pôr. Então, meu encanto era a produção mesmo. Locução foi mais um complemento, assim, de grana, né? Já estava ali, então, pô, deixa eu fazer aí que eu vou ganhar um adicional. Então, locução foi mais isso, assim. Em que momento da sua trajetória você falou, cara, eu vou viver da produção, vou viver da produção executiva de rádio? Em que momento foi que deu esse clique e já se tornou teoricamente viável de você ter o teu sustento a partir daí? Felipe, essa resposta ela precisa ser particionada em 2 pontos. Eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Nunca me imaginei, a não ser rádio. De verdade mesmo, não é da boca para fora, não. Eu não sei se é porque eu tenho uma inabilidade em fazer outras coisas e tal. Então, eu sempre achei que o rádio ia ser meu futuro mesmo. Sempre coloquei o rádio em primeiro lugar na minha vida para um monte de coisa, né? Enfim, fiz escolhas sempre mirando no rádio. Mas a produção mesmo, eu ter escolhido a produção como meu negócio principal é novo, é recente isso. Se você parar para pensar, até maio do ano passado eu fazia locução. Então, eu escolhi não tem um ano. Porque eu sempre colocava a produção como o meu primeiro negócio, mas enquanto as pessoas me viam como locutor, eu tinha dificuldade de imprimir isso. Era sempre Entendi. era sempre um negócio assim, o Gleice é locutor, não, ele produz também. Era sempre uma segunda coisa, entende? A partir do momento que eu falei assim, não, eu acho que eu vou focar total em produção, eu parei de ser visto como um locutor e comecei a ser visto como um produtor. E aí eu lembro que o Guilherme Melo, um amigo meu aqui, ele falava comigo assim, ó, velho, se você não escolher, você nunca vai ser o que você acha que você tem que ser. Você vai sempre ser o que as pessoas querem que você seja. Então, se as pessoas gostam de você no ar, as pessoas vão querer te pagar para fazer isso, você nunca vai conseguir fazer o que você quer. E eu ficava meio com medo. A verdade é essa, eu ficava meio com medo de sair também. Né? Assim, porra, eu vou sair do ar e aí se esse negócio de produção não der certo, ficava naquele negócio. E aí, há mais ou menos uns 2 anos, eu já tinha respostas mais concretas de que produção era o meu negócio, sabe? Sei lá, desde a minha última saída da 98, que foi em 2017, eu já tinha uma resposta bem clara de que meu negócio era produção. Mas ainda assim eu ficava meio em cima do muro. E aí, em maio do ano passado... E isso demandava de você um certo investimento em equipamento, em material para fazer uma produção, para fazer ter o seu próprio estúdio para fazer essa produção? Sim, eu já tenho estúdio em casa tem bastante tempo. Desde 2014 eu tenho estúdio em casa. Então eu já tinha, vamos dizer, o maquinário eu já tinha. E eu sempre gostei dessas coisas, de placa de som, eu sempre curti isso. Então eu sempre tive isso, assim, desde o meu primeiro salário, sei lá, eu já juntava para comprar coisas desse tipo. Só que, ao contrário do que o mundo da produção
prega de que você precisa ter muito equipamento para ser um produtor, eu prego justamente o contrário. Eu acho que você não precisa ter o último computador, você não precisa ter a placa de som mais cara, você não precisa ter o melhor microfone de todos. Eu acho que isso, as pessoas falarem isso é um desserviço, porque ela faz com que pessoas que gostam muito disso pensarem que é muito distante, que elas não podem fazer, e de que não, que eu preciso comprar uma mesa de som de sei lá quantos canais. E eu não acho isso. Eu acho que quando você... Essa resposta você teve lá em Itabira, quando você se questionou por que que aqui, cara, por que que aqui não é que nem na rádio lá na capital? É por causa do ser humano, é da pessoa, não é o equipamento, é Exato. quem faça, né? E é uma discussão que eu tenho muito hoje, porque às vezes alguém mais próximo vai conversar comigo e fala assim: ah, não, mas você na capital você tem acesso a mais coisa. E eu não concordo muito com isso. E aí o pessoal do interior vai me entender, né? É claro que a gente tem mesmo, em algumas circunstâncias, vamos dizer, mais acesso. Por exemplo, se tem um show e eu tenho uma credencial, eu vou ter acesso ao artista, que geralmente no interior você tem menos acesso. Mas a tudo que não é ligado ao artístico diretamente, Felipe, a gravar com um artista, que nós aqui na capital também temos dificuldade, né? Não trabalhe com essa limitação, sabe? Isso é uma limitação inútil e que ela é meio que vinda de um tempo atrás, em que você morar numa cidade maior, ela te dava muito mais possibilidade. Eu acho que quem está no interior hoje, ele tem, em termos de criação, até mais possibilidade do que na capital, porque na capital você está muitas vezes amarrado a muita gente. Ao Ibope, né? A disputa, a competição, às vezes no interior você está sozinho lá, você pode se permitir experimentar mais, né? Esse moleque aqui, gente, que está aqui na frente, que a gente está começando a falar de Itabira, esse cara hoje, ele presta serviço para as rádios dos Estados Unidos em produção. Só para você sentir o naipe da onde Gleison Lage foi bater asa e pousar. Mas antes da gente falar desse trampo teu e chegar nesse assunto dos Estados Unidos, eu queria que você falasse o seguinte: duas perguntas. Primeiro, o que é um produtor executivo? Ele é responsável pelo quê? E a outra, numa rádio. E a outra coisa que eu quero que você me responda: qual a importância dessa função no rádio? Então, primeiro, o que faz o cara, o produtor? Felipe, essas duas perguntas são excelentes e, inclusive, eu vou usar essa sua primeira pergunta do que faz um produtor para esclarecer determinadas coisas que a gente não tem muita oportunidade de conversar, e eu acho que são coisas meio nebulosas no mercado brasileiro. E eu aprendi isso trabalhando para fora também, porque até outro dia eu confundia tudo isso. O produtor, basicamente, ele é responsável pela marca da rádio, a marca sonora, o comportamento dessa rádio. A partir do momento que você tem diretrizes para quem você quer falar, qual é o público que aquela rádio escolheu, quais músicas aquela rádio vai tocar, qual estilo, faixa etária, classe social, essas coisas, é tarefa do produtor direcionar a comunicação a essas pessoas. Então a gente está falando de linguagem, tipo de texto, comunicação, gancho para chamar a atenção do ouvinte, e não só barulho, não é só efeito, porque isso é confundido às vezes. É muito levado que o produtor é responsável pelo som, e não é isso. O produtor é muito mais do que isso, ele é responsável pela identidade sonora daquilo. Então, como a rádio vai soar, é responsabilidade do produtor. O nível de compressão que vai ter nas coisas é responsabilidade do cara também. O texto, qual é o tipo de linguagem, as palavras que vão estar escolhidas ali, é responsabilidade do produtor. Mas existe uma pequena confusão no rádio brasileiro. No mercado mundial, nas grandes praças do mundo, então a gente está falando das grandes cenas mundiais, o produtor, ele recebe muito mais ferramenta do que os produtores brasileiros recebem. Eu vou te citar exemplos. Vamos supor aqui, eu vou produzir para uma rádio de Miami, uma rádio grande de Miami, a Y100, por exemplo.
Quando o cara me manda um briefing, tem lá o que a rádio é, tudo aquilo que eu acabei de citar aqui, para quem ela fala e tal, ele me manda um link de uma biblioteca de trilhas e efeitos que ele já contratou para eu poder utilizar. Isso não acontece em todas, mas nas grandes, às vezes o cara tem até mais de uma. Ele assina a Image Blueprint e o Chase Cuts, por exemplo, ele tem duas. E ali eu sou responsável, Felipe, por escolher o que ele vai usar. O tipo de efeito que ele quer, quando, onde, se é uma produção mais suja, se é mais limpo, se é mais rítmico, ou se é mais quebrado, se tem efeito para quebrar essas coisas. Eu sou responsável por escolher e dar o melhor para ele dentro daquilo que ele me cedeu de licença, ou seja, ele paga por essas licenças. E que garante a ele uma unidade, né? Exato. Uma unidade na comunicação. Vai caber a você escolher qual é a levada melhor, qual é o efeito melhor, mas tudo dentro de um contexto único que a rádio escolheu, né? Eu posso fazer uma analogia do que você falou sem querer te interromper, do Brasil com os Estados Unidos? Chegaria ao ponto do produtor no Brasil cuidar mais da embalagem, do papel de presente, do laço de fita, e não se preocupar muito com o conteúdo, com o que está dentro? Ele se limita apenas a fazer um presente bem embrulhado e bonito. Olha que chamada bonita. Tá, mas ela comunicou, ela falou para quem tinha que falar, ela seguiu uma identidade da rádio, o DNA da rádio, ou é só uma chamada bonita? Seria mais ou menos isso que você quer dizer? E isso também. O produtor, ele não é responsável por mostrar o quanto de técnica ele reúne. Isso ele vai mostrar para outro produtor. Olha essas técnicas aqui. A técnica feliz do produtor é a que chama a atenção do ouvinte, não é do cara que produz. Se você consegue fazer as duas coisas, está excelente. Se você consegue juntar tudo isso, está ótimo. Mas às vezes a coisa pede uma... Eu até brinco com outros produtores aí, que às vezes a chamada pede que você se cale, que você não faça nada, que seja limpo mesmo. É difícil porque a gente é inquieto, né? Quer encher de coisa, mas às vezes pede que não tenha nada, que é só o texto mesmo que vai ser valorizado ali. A gente tem que ter bom senso para escolher. Mas ao mesmo tempo, Filipão, eu acho ainda, dando continuidade, é que nós produtores, aí eu saio em defesa da classe, né? Nós somos mal municiados também. Porque em muitos casos, na maioria dos casos no Brasil, não existe nem a discussão de que biblioteca a rádio vai usar, cara. Então, existe um monte de gente trocando efeito de maneira ilegal. Ah, passa aí o efeito que você tem que eu passo. Como se o efeito fosse dado. Mas não, cara, alguém criou aquilo lá, sei lá, uma empresa criou aquilo para vender aquilo. Se você está usando sem licença, você está agindo de maneira ilegal, entendeu? E aí eu não estou falando do produtor, Perfeito. não. Eu estou falando das emissoras mesmo. As grandes emissoras, principalmente. Os caras nem param para pensar nisso. Os caras falam assim, ô, que trilha que você tem aí? Eu não tenho nenhuma. É você que tem que me ceder isso. Só que a gente está falando, Felipe, e aí eu acho que é uma coisa que vai levando a outra, né? E aí é por isso que a gente tem que ter mesmo essas discussões. Porque o rádio, essa parte final nossa, que é importantíssima, né, que é da criação da imagem da rádio, ela exige investimento. O cara não pode pensar que ele vai comprar um equipamento que vale $200 mil e vai fazer uma plástica de rádio que vale R$5 mil. Não vai funcionar. E aí a gente tem muitas rádios com potencial bom desperdiçada, porque aquilo ali é feito meio que a toque de caixa, pega um cara lá para fazer, ou não tem efeito nenhum, usa o efeito que uma rádio ganhou, ou compra pacote no Facebook de R$30. Então, assim, eu acho que fica a crítica para todo mundo, para quem usa de maneira ilegal e também para quem não cede isso de maneira legal, que é quem tem mais condição. Uma rádio tem muito mais condição de ceder isso de maneira legal do que um próprio produtor. Se eu estou produzindo para grandes emissoras, eu não sou responsável por tudo nessa rádio. Ela tem que me ceder a ferramenta também, para eu conseguir criar em cima. Respondi sua pergunta? Perfeito. Respondeu bem demais e me fez aqui pensar assim, que isso é uma realidade. A gente não está falando de exceção, a gente está falando da regra. O que a gente vê, longe de estar querendo criticar, fazer crítica a quem produz,
mas o que a gente vê de emissoras que têm uma identificação similar à outra, de comprar um mesmo pacote de identidade, vamos dizer assim, espalhadas aí no Brasil, é absurdo, porque é mais em conta, é mais barato, mas não houve a menor preocupação em criar um DNA da sua rádio, porque cada rádio está num meio ambiente diferente, cada rádio está numa cidade diferente, propõe uma programação diferente, fala para um público diferente, e é muito importante que ela consiga desenvolver essa sua identidade. E, na realidade, o que a gente vê é isso, é muito pouca preocupação, né? A gente vê aí pacotes de vinhetas, assim, só muda o nome da rádio. É Conceição FM, não sei quem FM, não sei... E o menor compromisso com... Estou criando uma identidade própria, estou falando da maneira certa com o meu ouvinte, com o meu público. Então, infelizmente, é uma realidade isso, né? Você já passou por casos assim? Clientes assim? Mas tem um pacotinho de vinheta aí para me mostrar que eu... para me comprar? É direto isso, né? E eu acho que também isso é um pouco responsabilidade do produtor explicar. O cara, Felipe, que é diretor, ele não tem obrigação de entender o meu negócio. A minha obrigação é explicar. Se o cara vai gostar ou não, aí depende, né? Só que ainda tem muito cliente que procura para fazer pacote e tem muita gente que vende pacote também. E eu não julgo, mas eu não faço isso mais. Eu não faço porque eu acho que é ineficaz para mim e principalmente é ineficaz para a pessoa que compra. Porque eu poderia muito bem, Felipe, hoje ter, com o número de clientes que eu tenho, com as rádios que eu atendo, montar um pacote outono e deixar todo mundo comprando esse pacote outono. Marcar só a cidade, vender o pacote outono, eu estaria ganhando muito mais dinheiro. Mas como eu vou repetir, eu não julgo, mas como eu gosto pra caramba do negócio, do rádio, eu não consigo fazer um negócio que vai contra o negócio, sabe? Que eu vou fazer... Você não se permite fazer isso. Não... Tá te aviltando, te agride. Para mim é ultrajante, de verdade. Eu não estou falando isso da boca para fora, não. Eu abro mão de ganhar o dinheiro porque eu não acredito naquilo. E isso me prejudica muitas vezes também, partindo do ponto do capitalismo. Porque as pessoas, e eu também não julgo, muitas vezes as pessoas em qualquer negócio, elas não estão muito preocupadas com o ideal da coisa. Elas estão preocupadas em fazer churrasco, ganhar dinheiro, compra coisa, né? É rápido mesmo. Mas nisso, eu estou falando especificamente nisso, no meu negócio, no rádio, eu me importo muito com isso, cara. Eu não quero fazer com que o rádio, depois de mim, seja pior. Eu não quero ganhar dinheiro pra caramba com rádio e fazer com que não fique nada, nem que seja um cara que ficou bravo comigo porque eu falei alguma coisa com ele, não fique nada de pensamento meu no negócio, sabe? E eu acho que isso me atrapalha no negócio, mas me ajuda a manter o meu negócio com a linha que eu quero seguir. Eu não tenho um cliente que eu não quero ter aqui, entendeu? Perfeito. Entendi perfeitamente. Eu respeito demais isso. Eu acho que você, no fundo, você tem a sensação de que, cara, eu estou explorando uma oportunidade aqui, eu estou meio que sendo desleal às coisas que eu acredito. Porque eu não sei nem como é que é a rádio do cara. Então, pô, deu o pacote, se vira para lá e vai. E você tem um lado de, pelo que você acredita e do que você se especializou, de entender, tá, você quer que eu faça aí, como é que é a sua rádio, para quem que você fala, né? Deixa eu ouvir a rádio, o que que você toca, né? É isso que te move e te movimenta, né? É essa personificação do teu trabalho. E eu não consigo fazer trabalhos daqueles que não me tiram sono, do cara me ligar e eu falar assim, nó, que negócio legal, deixa eu ouvir a concorrente do cara, deixa eu ver que ideia legal.
E assim, Felipe, a gente trabalha muito aqui no Brasil, trabalha muito pouco, o texto. Se você for parar para pensar, e nem é muito levado em conta de que a produção envolve o texto. Então, geralmente, é um cara que escreve para um outro gravar, para um outro produzir, que vai passar por um quarto cara para provar aquilo. Não que eu não ache que isso funciona, porque se você tem uma equipe coesa, vai funcionar. Mas se isso sai de dentro da sua rádio para fora, já não é equipe. Geralmente é um cara que está tocando uma outra equipe, com mais gente ainda, que vai fazer aquilo com mais gente envolvida ainda. Então, eu acho que se você tem uma identidade muito clara, se você vendeu isso para as pessoas que são seus prestadores de serviço, está tudo bem. Mas geralmente isso não acontece na verdade. Então, quando o cara me procura, eu quero A chance de errar é é enorme. enorme. A chance de um cara escrever uma coisa em que não tem a menor sintonia com quem produz, que tem um estilo de, né, de produzir a rádio tem um estilo próprio, não vai bater. Quer dizer, mas isso é tão. Isso é tão. Como é que fala isso? Esse fugiu a palavra. São, como diria Roberto Minucioso. Carlos, são detalhes, né? São tão coisas tão detalhes assim, mas são os detalhes que fazem construir esse quadro, né? Porque eu costumo dizer que um locutor é como um quadro que se pinta com as palavras, né? Porque a gente trabalha com a pessoa que está ouvindo, com o ouvinte, com a imaginação, né? E o produtor, mais ainda, ele pinta um quadro com sons, palavras, e aí que ele desenha esse quadro específico para a rádio. E às vezes são os detalhes que fazem daquele quadro único, é uma pinceladinha de vermelho, né? É um negocinho que faz total diferença. É isso E mesmo. eu acho que. E eu quero aproveitar esse momento, porque todo esse entendimento e essa maturidade de produção que você chegou, os Estados Unidos te contribuiu muito. Então, eu queria que você me contasse como é que pintou a América. Como é que foi isso, meu querido? Ô, Felipe, eu já estava com esse trabalho sendo desenvolvido aqui, né, do meu ponto de vista, das coisas, das minhas vivências mesmo, do que eu gosto de fazer e tal, já estava fazendo. E eu comecei a postar, cara. Eu comecei a postar isso, porque o que acontece? O meu trabalho, ele une texto com ideia. Eu não gosto de produzir algo que eu não acredito que tem uma ideia ali. Então, eu sempre gostei de fazer isso. E eu estava achando que isso estava virando um diferencial mesmo, em comparação a outros produtores brasileiros, assim. E aí eu comecei a postar isso muito, comecei a querer postar e tal. Eu lembro, cara, que num fim de ano, quando o mundo era normal, eu, eu fui pra praia. Assim, eu nem gosto muito de praia, mas eu fui com a minha família pra praia e tal. E, e aí eu lembro que eu fiquei na praia programando o que eu iria postar no Instagram. Então eu fiquei lá meio que fazendo uma agenda, assim, e a galera olhando para mim e falou assim, mano, esse cara é doente, cara. Esse cara tá na praia programando post de fim de ano de Instagram. Quem vai ligar para isso, né? E tal. A galera olhando para mim assim, tipo, e tal. E isso foi em dezembro de 2019. E eu tava postando regularmente. Então eu fiz uma agenda mesmo de Instagram. Ó, segunda-feira eu vou postar eu produzindo uma coisa. Na quarta eu vou mostrar uma coisa pronta. Na sexta-feira eu vou postar uma dica, eu falando. Então eu criei uma coisa assim. E aí, cara, em mais ou menos março do ano seguinte, ou seja, do ano passado, 2020, entrou em contato comigo um cara no Instagram respondendo uma coisa que eu tinha postado. Eu vi que começou a me seguir gente de fora. Começou a me seguir gente de outros lugares. Eu já tinha ido em várias conferências, né, em Amsterdã, nos Estados Unidos mesmo, de produção. Mas começou a me seguir muita gente de fora e comentar. E aí, cara, comentou um cara chamado DJ K. Ele falou assim, mano, você fala inglês? Ele comentou numa postagem. Eu nem vi na hora e tal, e eu respondi assim, mais ou menos. Aí eu falei, por quê e tal? E vi lá que ele trabalhava no Mix. Aí ele falou assim, não, porque, pô, eu tenho ouvido as suas coisas aqui, tenho gostado muito,
e queria ver se você quer entrar pro nosso time aqui. Aí eu falei, não, eu falo inglês pra caramba. I'm just kidding. Just kidding. Aí ele falou assim, porra, então manda um piloto aí no e-mail tal. Ele me passou o e-mail de um outro cara, não era o e-mail dele, e eu só copiei ele. Explica para quem está acompanhando a live o que é o Grupo Mix na América. O Mix é o maior grupo de produção de áudio do mundo. É o que tem mais cliente. Eles alcançaram aí mais de 1.000 clientes já antes de eu entrar e tal. E eu já fui em uma palestra deles chamada Real Mix, que foi uma junção deles com a Real World, que tem essas vinhetas cantadas que todo mundo conhece. Mas eu nunca mandei nada para lá. Os caras têm muito cliente, eles cuidam também de fazem vídeo e tal, mas são especializados em áudio. Então eles são meio que uma conexão da rádio entre uma voz padrão, entre produtores. Eu sou o único produtor do formato CHR fora dos Estados Unidos. Na verdade, eu e mais um, eu e o Anthony, que está na República Dominicana. O resto mora nos Estados Unidos mesmo, é americano. E eles fazem isso que a gente estava falando agora. Eles pegam o diretor que não tem tempo para isso e falam assim, o que você quer? Nossa rádio fala para essas coisas. Então ele escolhe tudo. Ele escolhe o tipo de efeito que vai usar, o produtor que vai fazer, o tipo de trilha que usa. Ele cuida dessa parte do imaging mesmo da rádio. E aí eu mandei um demo para os caras lá, velho, de coisas que eu tinha feito. Ele pediu o demo de coisas novas. Ele falou assim, você tem que ter feito, o demo tem que ser coisas que você fez na última semana. Era tipo isso. Aí eu olhei meu portfólio assim e falei assim, nossa, não tem nada genial aqui da última semana, né? Mandei o negócio assim, meio descrente um pouco, meio não acreditando e tal. O cara me respondeu no mesmo dia. Ele falou assim, velho, legal pra caramba, você tem vontade de trabalhar aqui, se você tiver, a gente vai fazer uma conferência com você, você vai produzir umas coisas pra gente aqui, com a gente vendo. E aí aí eles marcaram uma data, eu produzi com os caras assistindo, coisas que eu não tinha ideia do que era. Tipo assim, ele mandou, e meu inglês, mais ou menos, eu fui meio que produzindo sem saber o que eu tava fazendo direito, assim. Uma chamada lá era de uma formatura, mas eu não sabia que era aquilo. Eu falei assim, mano, pronto, pare, é formatura isso? Aí eu peguei uma palavra que ele estava falando lá de graduação, falei, pô, é formatura. E com vergonha de pesquisar no Google, porque o cara tava meio que vendo a minha tela, né? Ao vivo, estava ao vivo com vídeo, né? Um vídeo ao vivo. Aí eu falei, pô, não vou pesquisar. E aí eu fiz essa meio no chute, mas estava certo. E as outras coisas eu sabia o que era, assim, eram intros, eram coisas mais fáceis de entender. E aí eu mandei, 2 dias depois o cara me respondeu e aí eu acabei sendo contratado. E aí sim eu fiz a escolha de sair da locução. Eu falei assim, não vou fazer locução mais, vou me dedicar só a isso aqui. E aí foi, aí eu estou trabalhando para os caras lá, geralmente são 4 rádios por dia, geralmente, que eu produzo deles. Mas dá umas 8 horas por dia, tipo isso. E eles mantêm, você cuida de um grupo de rádios, geralmente as rádios são as mesmas ou não tem isso? Sempre pode pintar rádio diferente, mas segue sempre o critério de ser rádio pop, top 40. Só rádio top 40, só rádio CHA, só desse formato que eu produzo. Às vezes um Hot AC, que é um adulto contemporâneo, mas é raro e eu não gosto muito. E eles perguntaram para mim se eu gosto, eu falei assim, não muito. Aí eles diminuíram. Hoje, o menino lá me perguntou assim, pô, você quer produzir Urban, que é a rádio de hip hop? Aí eu falei assim, pô, eu não sei produzir isso, mas eu quero. Ele falou, bom saber. Então, provavelmente eu vou pegar algumas rádios desse formato aí. As rádios se repetem, mas eu já produzi, eu contei, mais ou menos tem umas 2 semanas, eu já produzi 95 rádios diferentes em um ano. Caraca. Então... E mais em cima de chamadas, chamada de promoção, chamada, sei lá, geralmente deve ser em cima de chamadas da casa, né? Não comerciais, né? Comercial deve ser mais pro lado de lá. Nunca faço comercial. Agora, assinaturas da rádio, pinta muito assim, o cara fazer vinheta da rádio. Putz, hoje, cara, tem uma vinheta de passagem, como a gente chama aqui, lá é sweeper o nome. Hoje eu fiz 25. Tá.
Tipo assim, cara, é muita coisa, velho. E assim, tem uma matemática deles que a cada 3 segundos você tem que fazer alguma coisa, alguma arte. Não pode ficar 3 segundos estático, o locutor falando e trilha. Tem que sempre ter uma coisa. E sweeper não rende. Você faz 18, quando você vê, você só fez 2, entendeu? Não rende. E eles fazem muito intro, geralmente coisa muito artística, assim, sabe? Ele manda a voz, o locutor lá, o gringo, falando, e você faz aqui. Não, não chega a ser nada cantado, né? Mas. Não. Geralmente é isso. É um texto que eles mandam com um card da rádio, o que aquela rádio é, como ela se comporta, para que ela fala, as concorrentes dela, o que fazem. Tem geralmente todas essas informações de todas as rádios. Você ficou. Vai, termina, desculpa. E curioso, quando eu vou começar um trabalho, eu tenho que apertar um botão lá, start, daquela rádio. Você não consegue começar sem ver o card dessa rádio. Então, para habilitar o botão Start, eu tenho que ver assim, Review the Card. Aí eu abro lá, eu tenho que ler. Na verdade, eu não tenho que ler, né? Mas teoricamente eu tenho que abrir pelo menos o que aquela rádio é. Para quem ela fala, o que ela toca, como ela se comporta, quais são as 10 músicas mais tocadas. Eu tenho que ler essas coisas para aí sim conseguir começar o trampo. E ali ele te brifa o tipo da chamada, se é rápida, se é devagar, se é quebrado, se não é. Vem esse tipo de... É minucioso, assim? É tão detalhado, assim? É muito detalhado, mas ainda assim tem coisa que eu, por exemplo, não sou americano, eu não domino. São as coisas que eu tenho mais dificuldade de fazer, que é o que a gente chama de theater on mind, que é tipo teatro em mente. Que você tem que fechar o olho e imaginar aquela cena. Hoje eu produzi uma coisa que era tipo uma mulher, era um sweeper de brincadeira, assim, que tipo assim, você está comprando tantas coisas que você não consegue carregar sozinha. Que era tipo zoando a mulher, que a mulher do programa era consumista. Era isso. Só que não tinha que ter trilha ali, eu tinha que imaginar um supermercado, então a compra passando, a mulher conversando, os passos. Aí eu tinha que arrumar uma sacada que eu arrumei, que era um cara falando assim: ô, você quer que eu pegue um carrinho pra você? Tipo assim, você não tá conseguindo carregar tudo. Então eu tive que arrumar um cara para falar isso. Você desenhou a cena na cabeça e mostrou isso em áudio na chamada. Isso. A gente está falando de um áudio de 7 segundos. Com barulho de carrinho, de compra, o cara mexendo no carrinho assim, o passo da mulher com salto, não pode ser sapato, né? A mulher estava usando salto, então o salto da mulher voltando. Enfim, são as coisas que eu tenho mais dificuldade lá. Eles trabalham muito isso, que é o que eu falei, né? Que eles chamam de teatro em mente, para o ouvinte imaginar aquela cena, assim, o cara dentro do carro, então tem que ter o barulho do lado de fora, o barulho do rádio ligado baixo. Barulho do cara abrindo o vidro para conversar. Se o cara tá com o vidro fechado, a voz está abafada. Se ele tá com o vidro aberto, a voz está... São coisas que eu tenho dificuldade de criar. Eu não crio isso facilmente. Entendi. Ô, Gleison, mas vem daí o nome, né? Porque essa sua função nos Estados Unidos tem um nome exatamente disso que você está falando, né? Que é o image producer, né? Então, é um produtor de imagem. É isso. Com áudio. A gente não usa muito esse termo aqui, Felipe, e não tem um termo que diga o que esse termo diz. Porque quando a gente fala de produtor pode ser muita coisa. Produtor de gado, produtor de áudio, de cana, produtor de rádio. O que ele faz? Ele faz texto só, ele produz o áudio só. Não tem essa característica de que esse termo americano dá, que é o responsável, o diretor, o gerente, o especialista no comportamento áudio dessa emissora. Que é o que aqui no Brasil, em muitas vezes, nem é nos dado esse poder. Porque, geralmente, o diretor, ele... afronta a função do diretor artístico. Exato. É como se você, numa rivalidade burra, diminuísse o poder do cara. Quando, na verdade, você está dando a ele, você está adiantando o trabalho dele em coisas que ele não entende. Ou entende superficialmente. Entende? Perfeito.
Um diretor, às vezes, ele não é programador musical, ele contrata um programador para quê? Para entender daquilo mais do que ele. Porque ele tem que Um resolver... especialista. Exato, ele tem que resolver 1000 outras coisas. Porra, aqui no Brasil ainda existe a... Olha só que atraso. Aqui no Brasil ainda existe uma não diferenciação do que é um cara que opera o áudio de um cara que produz o áudio. Muitas vezes um operador de áudio é um cara muito acima de um operador de áudio. O operador de áudio, às vezes, ele faz coisas que um operador de áudio não deveria fazer. O operador de áudio é cortar e colar, velho. Produtor de áudio põe trilha, produtor de áudio elabora, ele pensa. Entendeu? Não estou desmerecendo o editor de áudio, não. O editor de áudio, ele tem outras tarefas que tiram dele o tempo de pensar. Um produtor de áudio não tem que ter muito serviço. É o pedreiro e o arquiteto, vamos dizer assim, sem querer fazer uma analogia à função. Mas, ou seja, um está ali para executar um serviço que já é padronizado até, né? Ele nem questiona muito e pensa, será que eu faço assim, podia fazer diferente? Ele executa, né, o que ele está programado para fazer. O outro já tem um trabalho de construir essa planta, né, dessa casa. Felipe, se você parar para pensar, o nosso trabalho, o trabalho de produtor de áudio, image de producer, ele não existe. Você tem contato diariamente com o que não existe para as pessoas. As pessoas não sabem o que vai virar aquilo. Ela pode ter a voz lá, te dar, entregar, mas geralmente ela te entrega um pedido. Ó, preciso de uma chamada para um evento que vai ter. Aí ela vai lá e escreve numa lista, ó, o evento vai ser dia tal, isso aqui, isso aqui. O seu trabalho é parar ali e falar assim, porra, o que eu vou falar? Ah, vou falar para o público tal. Muitas vezes você não tem tempo. Então, você que eu falo, a maioria dos produtores que são contratados das emissoras, então o cara está fazendo aquilo, ele faz spot comercial, ele tem que ir lá para disparar o satélite. Aí é mais uma fornada de pão de queijo saindo. Aí o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, dia 17 tem show do Jorge Mateus na Via Funchal. Ingressos, papapá. Só que isso não chamou ninguém. Isso não pode receber o nome de chamada. Isso avisou. Isso avisou que Perfeito. tem. Dia 17, não sei o quê. Os 30 segundos, vamos colocar assim, tem que ser uma experiência diferente para o cara, né? Cada 30 segundos ali de um spot que está entrando no ar, ele tem que ser uma experiência diferente para quem está ouvindo. Você não fica muito triste, você que dá tamanha importância para a construção dessa imagem, quando você vê um spot de televisão, o áudio indo para o rádio? Nossa, isso é terrível, cara. É uma das piores coisas que tem no rádio, é isso. É áudio de... É o que mais me irrita, eu acho, assim, é áudio de VT no rádio, cara. Tem uns ainda que falam da imagem, né? Não tem nem esse cuidado de gravar um negócio para o vídeo que pode estar em outra plataforma. Tipo assim, me passa isso aí, Joana. Eu já vi isso. Passou o quê, né? O que você está passando? Deposite na conta que está aparecendo no seu vídeo. Mano, agora tem de internet também. Você pode acessar o link. Eu já rodei isso aqui em rádio em Belo Horizonte, cara. Então, assim, é um retrato da nossa falta de cuidado, assim. Da nossa que eu falo, gente, é de todo mundo mesmo, né? Às vezes a gente faz com pressa, não exige um negócio. Que, porra, tem que dar varada no negócio. Isso aqui não pode rodar, gente. Isso aqui não tem jeito de rodar. E comprar determinadas brigas desconfortáveis, porque o conforto, ele é péssimo. Ele é bom na hora de você ir embora, entendeu? Ah, bicho, eu vou embora aqui e tal. Mas o conforto, ele não te deixa crescer. Porque se você não é visto de uma maneira que discute o seu trabalho, a maioria das pessoas vai gostar de você, mas não vai gostar do seu trabalho, entendeu? Perfeito. Gleison, me conta uma coisa aqui. Eu vou fazer 2 perguntas rapidinhas. Primeiro, hoje você está fazendo produção no Brasil para onde? Tem rádios que você está fixo fazendo produção? Tem, eu produzo aí para algumas rádios, né? Aqui no Brasil, aí
para citar algumas, a BH, aqui em Belo Horizonte eu já trabalho muito tempo para eles, né? Eu fui funcionário do Sistema Globo e aí eu continuei trabalhando com eles lá, com o Jonas, né? Chegado nosso aí, na Globo também. Então, eu produzo para a Globo, produzo para Mundo Livre em Curitiba, produzo para Magia em Floripa. Cara, tem algumas rádios produzindo comigo. Rádio Presidente Prudente, aqui em Minas tem algumas, Líder e tal, Max. Tem algumas rádios que eu produzo aqui no Brasil. Eu tive que modificar e estou tendo que modificar o meu negócio, porque há algum tempo atrás eu amava, não que eu não ame hoje, fazer intro. Era a coisa que eu mais gostava de fazer. Eu gosto de fazer ainda. Mas o fato, eu produzo para 102 em Macapá também, lembrei aqui, o fato de ter muito cliente com muita intro diferente estava me deixando com pressa de fazer. E aí eu tive que começar meio que selecionar com carinho, entendeu? E tô nesse processo de falar assim, pô, acho que eu não vou poder te atender mais, assim. Então eu estou desenvolvendo um negócio que deve ser lançado em agosto ou julho para atender essas pessoas, para não deixar de atender elas, mas atender com qualidade, né? Não diminuir a qualidade porque eu estou ganhando mais cliente, entendeu? E Gleison, assim, o rádio só tem que te agradecer porque a cumplicidade com o bem feito, o comprometimento com o bem feito que você tem, de você muitas vezes abrir mão de facilidade, rentabilidade, o que for, em detrimento do fazer o bem feito, o rádio só sai ganhando com isso. Uma perguntinha, não sei se você pode falar. Tem alguma rádio que você, como apaixonado pela construção, porque a produção, o produtor, ele faz isso, né? Ele liga os pontos, né? Ele liga a música, a chamada, ao não sei o quê. É ele que faz toda essa ligação de dar uma cara para o negócio. Tem alguma rádio que te emociona? Que você, não necessariamente que você faça, né? Tá valendo tudo. Tem alguma que você ouve e fala assim, putz, eu queria ter feito, tá fazendo isso aí, queria ter feito isso aí. No Brasil? No Brasil. Ô, Felipe, eu não quero soar pedante, assim, não tem. Eu acho, eu tenho vontade de fazer quando eu vejo projetos desperdiçados. Quando eu vejo que, eu falo assim, puta, o tamanho desse grupo, por que não faz um negócio legal aqui? Por que não tá... Aí eu tenho vontade de fazer, isso me incomoda. Às vezes eu tenho vontade de ligar pro cara e oferecer de graça um negócio. Mano, eu vou te dar isso aqui, pra você degustar e tal. Não tem... Eu já fui muito fã da Jovem Pan quando eu era criança, eu era louco para fazer. Hoje não acho assim, acho que a Jovem Pan caminhou para um lado de rádio que eu não admiro mais como produtor. Então, eu não posso nem dizer da programação, porque eu não escuto mais aqui a Jovem Pan. Mas não tem, assim... Tem rádios, por exemplo, das que eu faço, e aí eu não estou puxando sardinha nenhuma, porque tem 1000 pessoas participando disso. Por exemplo, eu ouço, às vezes, rádio que eu faço para dar flagrante. Tem uma rádio, cara, que é em Criciúma, essa rádio. Ela é uma afiliada da Rede Transamérica, 92 FM. E os caras contrataram uma agência, então eles fizeram um trabalho massa, assim, um trabalho profissa, sabe? E aí o cara me ligou, na verdade ele me achou no Instagram também e tal, e falou assim, pô, eu quero fazer com você e tal. E aí eu escrevi umas coisas para ele, geralmente a primeira coisa que eu faço pro cara é escrever algumas coisas e ver o que o cara acha, assim. É o Renato. Ela falou, pô, Renato, é isso mesmo e tal. Essa rádio eu tenho gostado muito de fazer, porque eu tenho umas ideias legais para lá e passam as ideias. Na Magia também, de Florianópolis, e a Rádio Globo. Então, não é isso assim que eu fico, aquele negócio de desejo de fazer, mas é meio que um orgulho de estar fazendo parte, sabe? Do meu trabalho estar contribuindo um pouquinho para aquela engrenagem que está indo bonita no ar. O locutor está bem no ar, a trilha é legal, o clima é massa, a chamada que entra para o break faz sentido. E eu discuto Tem muito... tudo a ver, né? E eu discuto muito isso, assim... às vezes o cara que me contrata, ele até deixa de me contratar porque eu sou chato, assim, com o jeito que as coisas que eu faço vão pro ar.
Eu geralmente dou opinião sem que me peçam mesmo. O Danilo lá na Magia, é direto, eu falo com ele, ele fala, não, a gente troca ideia pra caramba, domingo à noite, assim, não, Danilo, mas aí eu acho que não, pô, eu acho que não sei o quê, porque isso aqui, a ideia é essa. Não. E não é aquele preciosismo com a minha ideia, não. Às vezes o cara pode me dar um ponto de vista assim que eu falo assim, porra, é mesmo, né, e tal. Mas é de achar que aquilo faz sentido. E aqui no Brasil eu acho que tem muita coisa sem fazer sentido. Mesmo. É porque ainda não se entendeu a importância, a necessidade de você fazer com que tudo tenha uma unidade e um porquê dali, né? O texto, o sinalzinho, né? O jeito de fazer a vinheta, como faz o break. É porque ainda não se tem essa percepção, são poucas rádios. Mas nós estamos avançando, olha aí, você falou aí 6, 7, 8 rádios que estão com essa mentalidade. Então, nós estamos caminhando para um lugar bom. Eu acho, Felipe, que e esse tipo de coisa que você está fazendo aí, que eu tenho visto mais frequentemente agora, essas discussões, elas são salutares, porque não tem biblioteca mesmo, não tem onde estudar. Eu acho que tem que ter discussões, principalmente nesse campo da produção, e aí quem vai fazer isso são os produtores. Eles que precisam gerar isso. Né? Não é eu sozinho falando do meu negócio, é eu falando do negócio. Então eu vou falar de outros produtores. Eu liguei para o menino lá do Hermes Negrão outro dia e falei, pô, eu tenho um podcast de produção, eu falei, eu quero fazer um podcast com os produtores do Brasil de vinhetas cantadas. Eu não vendo vinheta cantada, então eu não estou fazendo um negócio para mim, eu estou fazendo um negócio para se discutir isso, para ter um campo mais aberto, para discutir isso mesmo, para a gente falar disso. E eu acho, Felipe, que tem um negócio que eu vou falar que é uma opinião impopular, que eu vou emitir agora, que muita gente pode ficar bolada, mas eu acho que vale a reflexão. Manda aí, vai perder 3 contratos aí, pode mandar. Não é isso não, mas eu acho que uma coisa que tem prejudicado o rádio brasileiro há algum tempo e que pouca gente reflete sobre isso o rádio brasileiro tem que parar de ter saudade, velho. O rádio brasileiro é um rádio muito saudosista. Você lembra, na década de 90, porra, em 80, assim, era foda, era legal pra caramba. Nossa, você lembra daquele cara? Eu não tô falando que tem que desmerecer essa galera, não, velho. Essa galera, eles já têm um pedestal, eles já estão num lugar inalcançável. Eu não vou nem citar nome, eles já têm o lugar deles. Mas é bola pra frente. Quando você tá olhando pro passado com saudade, você não olha pra frente, entendeu? Você não discute coisas novas, entende? Gleison, nosso tempo está acabando, estourando. Eu já estou com aviso aqui que vai cair o negócio. Queria te agradecer demais, irmão. Muito obrigado por esse papo. Foi super elucidador, né? Foi super, assim, claro para quem quer conhecer um pouco mais do rádio e a importância dos detalhes que se fazem no rádio. E você é um cara que está aí para brigar com isso, para o rádio deixar de ser chato, porque tá chato o que você fala, que o rádio de antigamente, esse saudosismo, hoje está chato, porque as pessoas não se permitem experimentar, fazer diferente. Ficou tudo muito assim, tudo muito igual, tudo muito... Por isso que fica nesse saudosismo de lembrar do que se fazia. A diferença é que fazia. Não é que fazia melhor ou pior, fazia. E eu acho que o rádio brasileiro precisa voltar a fazer. Tem muita gente competente, com ideia legal, e eu acho que o rádio tem que parar de ser cagão, parar de um querer fazer a mesma coisa que o outro está fazendo. Faz o seu, cara. Faz bem feito, procura. Que nem você está aí na Mundo Livre, que faz a rádio do jeito deles, que eles acham que deve ser. Tem um DNA próprio. E eu acredito nisso, que o rádio tem que voltar a ousar, cara, experimentar. Então, termino assim, vou passar para você, mas antes quero agradecer demais nosso querido Jonas Vilandes, que está aqui, que acompanhando a nossa live, e que é um mestre, é um cara que me fez enxergar exatamente isso na minha época de diretor artístico, e ele como produtor responsável pela rádio, de que cada macaco no seu galho, irmão, cada um
tem uma expertise e especialidade. Ele fez eu enxergar isso e a importância disso. E o nosso querido Jorge Ribeiro, que está acompanhando, nosso JR, lembrando que depois de amanhã nós temos uma live com o JR, o Jorge, que é da Rede Mix. Está contigo, querido. Muito obrigado por esse papo maravilhoso. Pô, só tenho a agradecer, Felipe, a oportunidade, valeu mesmo. Conversas como essas que vão deixar o nosso rádio mais para frente, mesmo como você falou, com pensamentos progressistas, ideias. A gente não pode desabonar quem está tendo ideia, rivalizar, a gente tem que criar outra coisa, criar soluções. Você falou do Jonas aí, eu acho que, assim, eu tenho certeza, o Jonas, para mim, ele é um dos grandes caras do rádio, já há algum tempo. É um cara que consegue, eu não gosto desse termo, pensar fora da caixa, mas que ele consegue fazer isso. Ele consegue montar equipes que pensam assim, provoca isso nas pessoas, em mim também isso, já há algum tempo. E o rádio precisa de pessoas como o Jonas, mais pessoas que têm menos medo de errar, que fica menos preocupado, que busca saber mesmo, menos eu acho, já foi assim, né? É uma crítica que eu faço ao mercado de modo geral, cara. Eu no meu negócio, estou falando especificamente nele, eu não chuto nada. Eu não fico assim, eu acho nada. Eu estudo e é ou não é, ou eu posso tentar mudar aquilo e criar meu estilo dentro daquilo. Mas eu não fico colocando a culpa no rádio, que eu acho que é uma injustiça enorme que tem feito. O público jovem não gosta desse negócio aí, não. Como se o rádio fosse uma caixa velha. Não é isso, é a gente que está sendo incapaz de trazer esse público para cá. E eu acho que a gente pode ser capaz, criando novas coisas, deixando a mente efervescente. Então, eu só tenho que agradecer a todo mundo. Eu estou sempre disponível para bater papo disso, tirar dúvida, trocar ideias em todos os lugares. Agradecendo as pessoas que cooperam com o meu trabalho, direto ou indiretamente, e que fazem com que eu continue com os ouvidos, vamos dizer assim, brilhando, para fazer um rádio legal e que eu tenha prazer e veja sentido nisso, no que eu faço, no que eu planejo fazer, no que eu tenho de sonho ainda para realizar. Então, é isso. Só tenho a agradecer mesmo. É inesgotável as possibilidades de realização no que você faz, meu querido. Que Deus te ilumine e mantenha esse prazer em fazer o que você faz, porque aí eu tenho certeza que a gente vai sair ganhando demais. Quem quiser seguir o Gleison, tem o quê? Tem no Instagram o perfil da empresa, do estúdio, do Gleison. Como é que faz? Pode seguir no @Gleison Lage mesmo, né? Lá que eu posto os meus trabalhos. Tem bastante novidade vindo aí, inclusive, cara. Tem umas coisas bem legais que eu estou para lançar esse ano, justamente unindo isso que eu te falei, da otimização do trampo. Então, dúvida, tutorial. Eu não tenho vergonha de mostrar os meus trabalhos mais. Então, e também não tenho medo, vontade de esconder o que eu faço. Então, eu quero mais que as pessoas tenham acesso a isso para ter mais gente querendo fazer o que eu faço para viver. É isso. Então, @Gleison Lage lá no Insta. Que é uma arte, querido, que é uma arte. Obrigado aí pela aula que mostra que realmente essa profissão ela tem super sensibilidade e arte para se fazer, né? E já aviso aos desavisados, não queiram entrar em contato para pedir um pacotinho, porque aí você vai dar, não. Não vai dar certo. Não vai. Querido, um beijo, meu irmão. Fica com Deus, parabéns. E eu só fico orgulhoso de ter trabalhado com você um dia e ver que você, cara, brilhou demais e vai brilhar muito mais ainda. Cara, é muito legal. É como se eu tivesse jogado dente de leite com o Neymar. Então, pô, muito orgulho e fico honrado de poder estar batendo esse papo com você aqui. Parabéns, irmão. Só tenho a agradecer. Conta comigo aí, Felipe. Forte abraço, viu? Valeu, irmão. Um abraço. Aí, rapaziada, depois de amanhã, o papo é com o nosso querido Jorge Ribeiro. Segunda-feira, vamos bater um papo com a nossa querida Tina Roma, que está lá nos States, morando lá, mas que foi uma figura super emblemática no rádio, né, em época de Transamérica e tudo mais. Vai ser outro papo super agradável. Um beijo para todo mundo, valeu, fui, valeu, Gleição, um abraço, querido. Abraço, até mais.